Alô, amigos do nosso programa ACS na TV, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Estamos fazendo esse programa mais uma vez com você também e hoje, novamente, uma nova oportunidade para nós conversarmos com o nosso diretor da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Márcio? Graças a Deus, hoje, quinta-feira, amanhã tem Copa do Mundo, hein? Nós vamos falar de Porto, vamos falar de petróleo, da nossa Associação Comercial, Brasil e Colômbia, 17 horas em Fortaleza. Tem palpite, não? A gente confere a semana que vem para ver quem acertou. Você dá, eu também dou. Brasil, quer saber de quanto? Vamos ver até onde vai o seu otimismo. 2-0 para o Brasil. Então tá bom, 2-0 Vicente do Vale, eu digo 1-0 no sufoco. Vamos torcer, pelo menos que vença, que vá às semifinais para mais uma festa brasileira, sem dúvida. Bom, falar agora de Porto. Semana passada tivemos aí a nomeação pela presidente Dilma Rousseff do novo ministro dos Esportes, César Borges, ex-governador da Bahia. Como é que você interpretou essa mudança? O que você acha? Alguns dizem que ele é especialista do setor. Enfim, essa mudança é positiva, é negativa? Qual é a sua opinião, Vicente? Primeiro que pegou de surpresa todo o setor, né? É verdade, é verdade. Ninguém esperava, porque o antigo ministro... Antônio Silveira. Com pouco tempo na pasta. Um técnico, né? Um técnico iniciando os trabalhos, né? Então isso foi para acomodar uma questão política, né? Perfeito. A esperança é de que as coisas prossigam, que elas caminhem. É uma pessoa que tem uma certa noção da questão portuária, né? Não é uma pessoa que podemos dizer que nunca participou de qualquer questão portuária. O próprio estado da Bahia tem um terminal bastante interessante de movimentação, ele sempre esteve atento a isso. A gente espera que ele possa aí responder aos anseios do setor nesse caminho que o governo federal está tentando dar ao setor portuário no Brasil. Aliás, ele tomou posse e disse que uma das primeiras preocupações, uma das primeiras metas seria acelerar no TCU arrendamentos, licitações. Quer dizer, ele já mostrou conhecimento e mostrou iniciativa, porque esse processo todo está paralisado no TCU, né? Há muito interesses diversos, né, nessa questão das licitações. E eu não consigo imaginar que as coisas sejam resolvidas a curto prazo. Ontem houve uma sessão no TCU e, inclusive, um dos ministros pediu vistas. Essa é uma informação de primeira mão, hein? Eu não tinha, hein? Pediu vistas com relação ao processo. Isso ainda vai demandar algum tempo, mas ontem já ficou definido a questão do teto tarifário. Nem todas as licitações vão ser obrigadas a ter o teto tarifário. É uma novidade também. O que é também. Isso? Você tem detalhes disso? Só para explicar para o nosso telespectador, o que é o teto tarifário? Márcio, quando o governo federal entendeu que também no setor portuário, aquele arrendatário, aquele cara aquela empresa que for ser a prestadora de serviço no setor portuário, na questão quando for fazer a licitação, dos valores a serem analisados é aquele que oferecer a menor tarifa de movimentação. Perfeito, perfeito. Então, para o container é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que é por isso aí que eles já caminharam nesse sentido de liberarem para alguns setores. Acredito que isso vai funcionar para o granel sólido, líquido, alguns outros tipos de cargas. Esse teto tarifário vai funcionar e é uma coisa bastante interessante. Está aí, uma informação super importante. Então, ontem, sessão no TCU, houve o pedido de vistas. No geral, acho que o Porto, a partir da 2.815, evoluiu. Nós tivemos a mudança na CODESP. Quem está agora é o Antônio Caputo, um presidente nomeado diretamente pela Casa Civil e que tem demonstrado nas reuniões do CAP muita objetividade. Ele veio para fazer. Pelo menos esse ano já não tivemos aqueles grandes congestionamentos do ano passado, não é, Vicente? Mas já por medidas desse novo presidente que estão aí... Não, mas esse é um plano que vem desde o ano passado. Desde aquele caos que nós vivemos, e nesse processo o atual presidente participou. Ele primeiro participou como enviado da Casa Civil internamente na CODESP, estudando. Depois ele foi nomeado para o CONSAR e depois presidente. Quer dizer, ele teve um certo período de adaptação e de conhecimento mais profundo da CODESP. É óbvio que não resolveu o problema, mas a questão do agendamento me parece um pouco mais disciplinada, não só por causa dele, mas até por ações do governo federal.
Eu acho que a questão do agendamento é uma questão cultural também, né? Exato. Você vai fazer surtir efeito, né? A partir do tempo, né? Com a fiscalização, com a cobrança, né? Por parte Com a ação da autoridade portuária. Com a ação da autoridade portuária com relação aos caminhoneiros, às empresas transportadoras. Esse é o caminho, Márcio, não dá para ser feito de outra forma, né? Principalmente aí por esse gargalo que a gente tem geográfico da região com relação a toda essa movimentação. Espero que o novo presidente possa ter aí uma boa gestão e que ele consiga avançar consideravelmente nos caminhos que a Codesp precisa avançar aqui na nossa região. Alguns projetos para a gente encerrar esse assunto Porto, eu quero falar um pouco do petróleo também, você que é coordenador da Câmara de Petróleo e Gás, mas pelo menos o cais da Copa, que era justamente para receber os navios da Copa, foi uma obra importante, foram entregues cerca de 500 metros de cais e funcionou perfeitamente, o navio já foi, já voltou, pena que o México tenha ido embora, né? Porque, principalmente os navios, o navio era para os mexicanos, né? Mas pelo menos já foi uma obra importante dentro desse contexto do Porto de Santos, não, Vicente? As obras de infraestrutura da Copa, que todo mundo reclama que poucas foram feitas, mas as que foram feitas, passando a Copa, são obras que são importantes, que deixam aí uma resposta de avanços que precisavam ser feitos. Aquele retão ali era uma coisa que precisava ser resolvida e hoje em dia, graças a Deus, está resolvido, né, Márcio? Falta principalmente, essa é uma obra que me preocupa, o mergulhão. O governo acho que tem que acelerar, já contratou o projeto executivo, era para ter ficado pronto em março, pediram um prazo maior para fazer um pequeno ajuste, porque o custo inicial chegou a superar 800 milhões de reais. Então eles estão modificando um pouco, mas o mergulhão é importantíssimo, que na verdade é o final ali da perimetral, né? A perimetral vem até um pouco antes da alfândega, uma beleza. Ou até o final ali no início da João Pessoa é a perimetral. Falta esse trecho final, que é um problema seríssimo, né? Um gargalo ainda do Porto, onde tem aquele conflito rodo-ferroviário. Quando a gente está ali no Clube 22, a gente vê, quando o trem passa, o Porto para. Aí não dá, né? E principalmente porque é o elo de ligação com o retão da Lemoa, com o viaduto da Anchieta, que liga as estradas, o acesso dos caminhões. Além de que eu considero que esse projeto é fundamental para a cidade, para a revitalização do centro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por uma questão até não tão só importante para o Porto, mas também para a cidade. Né? Nessa convivência e nessa relação Porto-Cidade. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e voltamos direto já com o Petróleo e Gás. Repito, Vicente também, além de diretor, é coordenador da Câmara de Petróleo e Gás. E um dos primeiros objetivos, a partir de agosto, da Câmara Setorial de Petróleo e Gás, é uma visita a Macaé. Então eu volto conversando sobre essa viagem a Macaé, melhor dizendo, que é importantíssimo para a gente observar o modelo de lá, o que aconteceu lá, e ver o contexto do pré-sal aqui na região de Santos, que faz parte da chamada Bacia de Santos. Voltaremos em instante. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá família, eu sou o Doutor Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Voltamos com o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos aqui na TV Com, canal 11, com reprise no domingo, hein? De manhã pela manhã tem reprise. Aliás, tem um grande amigo nosso, José Carlos Gomes, jornalista, não perde nenhum dos nossos programas. Presta a ele uma homenagem. Esse é o nosso
telespectador assíduo, semanal, e aos domingos ele vê de novo. É um grande amigo, um grande profissional. Deixei no final do primeiro bloco o gancho aí da Câmara Setorial de Petróleo e Gás, Câmara da qual você é o coordenador. E um dos seus objetivos de curto prazo é uma visita a Macaé, não é isso? Essa visita de Macaé está agendada para o mês de agosto. Nós éramos para fazer, a princípio, no mês de junho. Copa do Mundo. Copa do Mundo, alteramos essa visita para a primeira quinzena de agosto. Devemos ter aí uma reunião da Câmara agora na terceira semana de julho, onde os detalhes dessa viagem nós vamos definir. Ela está sendo feita em parceria com a própria Petrobras. A Petrobras estaria recebendo esse grupo no Rio de Janeiro, conhecendo o setor de logística da Petrobras, sendo recebido pela diretoria de logística da Petrobras, e depois seguindo até Macaé, para conhecer a base offshore da Petrobras em Macaé, que pode servir como um exemplo aí de como a gente futuramente, se Deus quiser, a gente pode operar uma possível base offshore aqui em Santos. Essa é a questão principal e continua sendo, né? A base offshore. Tem sinalização de que teremos a base offshore, Vicente? Olha, sei que você tem conhecimento de alguns projetos privados, mas avançou essa questão? Você que sempre se mostrou extremamente preocupado, e com razão, porque é a infraestrutura para manter, né? A base da Petrobras em Santos. Eu costumo dizer que a importância ela é vital para a nossa região. Você tem aí as plataformas, eu considero que são indústrias em alto mar, e que você precisa ter uma portaria de entrega para essas indústrias em alto mar. Sem essa portaria, se essa portaria ficar no Rio de Janeiro, se essa portaria fica em outros estados, ninguém se instala aqui na região para produzir ou prestar serviço de manutenção. Fornecer. E ter que entregar isso numa portaria em outro estado. Então a gente tem que ter isso aqui tem sido a nossa luta lá na Associação Comercial para que isso aconteça. Existem alguns projetos privados, eu já tomei conhecimento de alguns projetos privados, mas agora na viagem que nós fizemos a Houston no mês de maio, onde nós tivemos um almoço na Câmara de Comércio Brasil-Texas, o governo do Estado de São Paulo, através da Invest São Paulo, na pessoa do Luciano, apresentou um projeto do governo do Estado de São Paulo de uma base offshore, com uma iniciativa feita pelo próprio governo do Estado de São Paulo. Né? O governo do Estado de São Paulo que executaria a obra? Não, o governo do Estado de São Paulo tem o projeto pronto. Ele sairia executando a obra, o projeto executando, e licitando logo em seguida para interessados. Mas a gente percebe aí que o próprio governo do Estado de São Paulo, que por muito tempo o setor vinha reclamando muito do governo do Estado de São Paulo, do distanciamento dessa questão de petróleo e gás, mostrando força cada vez mais nessa questão, entendendo da importância de que a região tenha essa base aqui na região. A gente espera que ou esse projeto do governo do Estado ou qualquer outro privado que tenha, o importante é que nós tenhamos aqui na região uma base, né, Márcio? Nós teremos, eu acho que em outubro agora, a inauguração da primeira torre. Já esteve na torre? Eu vejo, a distância eu já ouvi, está praticamente em fase final. Essa torre ela é emblemática também porque ela consolida a unidade de negócios da Petrobras aqui, queira ou não, né? De cara a 2.700 funcionários. E até talvez seja um ponto forte de apoio nesse contexto da base offshore. Você não vai manter 2.800 funcionários aqui sem uma base, enfim, sem uma série de requisitos que envolvem esse setor. Você já esteve lá no prédio novo? Não estive ainda no prédio novo, mas hoje a Petrobras já tem aqui na nossa região uma quantidade de funcionários suficiente para mais de uma torre. Sem dúvida. Projetos são 3, né? São 3. 3. Eram 3, né? 2, talvez? Olha, se você pegar o plano de investimento da Petrobras até 2017, as outras 2 torres não estão mais contempladas. Estão tentando dar uma alternativa, a iniciativa privada mesmo está tentando propor à Petrobras uma alternativa para a construção das outras 2 torres. Mas eu acho que essa torre ela não consolida a posição da Petrobras na região. Pelo contrário, eu acho que o que consolida mesmo a questão da Petrobras na região é a base offshore, né? E o centro tecnológico, tá certo? Que é uma coisa importante, que amanhã nós devemos ter até aí uma... Exatamente, lembra isso, amanhã era para ter sido... pedra fundamental. E até era para ter sido ontem, e o governador fez questão de participar.
Ontem ele inaugurou o Parque Tecnológico de Jaguaré e fez questão de participar. Em função disso, foi adiado para amanhã, exatamente a ordem de serviço para a pedra fundamental do prédio do Parque Tecnológico. Eu acho que essas 3 ações, as torres, o Parque Tecnológico, o Centro Tecnológico e a base é que consolidam. Eu posso te dizer o seguinte, o Centro Tecnológico e as torres sem a base não consolidam, Marcos. Eu sei, você é um defensor intransigente. É o desenvolvimento que a gente precisa desse desenvolvimento na região da captação de empresas aqui para a nossa região. Esse será o fator de grande atração de empresas para a região, né? É claro. Você tem a indústria paulista que está aqui próximo, você tem a acessibilidade para cá, muito interessante. Você tem o Porto de Santos, você tem a promessa aí em caminho, a questão do aeroporto ali no Guarujá. Você tem todas as condições, você tem uma distância, uma quilometragem entre as plataformas e a nossa região bastante interessante. E o que vai fazer com que essas indústrias vejam para a região é a base, é a portaria das fábricas, né? O cara vem aqui para se instalar, para preparar o produto, para entregar para a Petrobras e tem a portaria aqui para entregar. Se não tiver a portaria aqui, essas empresas não vêm para cá. E é isso que vai dar o desenvolvimento para a nossa região. Se fala-se muito nos royalties também é importante, a distribuição e tudo mais. Nós estamos falando em força de trabalho, nós estamos falando em desenvolvimento da economia como um todo na região, tá certo? Isso vai movimentar toda a economia na região. Pô, eu sou um defensor de que a gente tem que estar centrar nossas forças na consolidação de uma base aqui na região, como sendo ponto fundamental para qualquer coisa, para desenvolvimento da nossa região e desse setor. Bom, felizmente acabou o segundo bloco, vamos aí para o último break de hoje. E vamos voltar ao terceiro bloco e falar um pouco mais agora diretamente da Associação Comercial, que vive um momento importantíssimo dentro do contexto da cidade, com essa nova diretoria que tomou posse no último dia 19 de março. Voltaremos em instantes. Para saber de tudo o que acontece no mundo motor, fique ligado no programa Alta Rotação. Aqui você encontra as principais novidades do mundo das 2 e 4 rodas, lançamentos, test drives, competições, salões internacionais, além dos comerciais antigos. Programa Alta Rotação, aqui na TV Com. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas. Voltamos com o nosso ACS na TV. Mais uma vez está conosco hoje o diretor Vicente do Vale, ele que também é coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás. Falamos de Porto, falamos de petróleo, falamos de gás, falamos de base offshore. Aliás, Porto e petróleo estão diretamente ligados. Vamos falar um pouco da nossa associação comercial, um pouco mais. Essa nova diretoria da qual você participa, você já participava da outra, participou de 2 mandatos, está nessa diretoria, também presidida pelo Roberto Clemente Santini. Tomamos posse 19 de março. Como é que você avalia esses primeiros 2 meses aí? Enfim, os assuntos da ordem do dia da nossa associação comercial, Vicente. Esses primeiros meses têm sido aí uma continuidade ainda da gestão passada, que tocando os projetos que já estavam em andamento e entrando numa fase aí de planejamento para os próximos 2 anos, 2 anos e meio aí, de novas oportunidades de se criarem novos convênios, novos projetos da associação comercial e também
começar a desenvolver um trabalho mais específico com relação aos associados da associação comercial, que é uma das grandes metas que a gente tem, em que cada vez mais aumentar o número de associados na associação comercial e simultaneamente prestar uma boa prestar uma boa qualidade de serviço a esses associados dentro das suas necessidades, como faz muito bem hoje já com o setor do café e com alguns outros setores dentro da associação comercial. Agora, um dos assuntos importantes que está na nossa ordem do dia, nós conversávamos há pouco aqui informalmente, durante o intervalo, é essa iniciativa da Prefeitura, de uma nova, que está trabalhando na nova lei de uso e ocupação do solo, que não é só Constituição Civil e incorporação, não, na verdade envolve a cidade como um todo, né, Vicente? E esse é um debate que está, felizmente, esta diretoria, acho que foi um dos grandes méritos já dessa diretoria nesse início, foi trazer esse debate para dentro da associação comercial, junto com os empresários e os outros setores. Essa diretoria, presidida pelo Roberto, tem como meta participar ativamente do desenvolvimento da região. Nós temos com a Prefeitura uma ótima relação e a Prefeitura também entende que a Associação Comercial é uma casa para debates exatamente nessa questão do desenvolvimento. Não só no setor de construção civil, com a lei de uso e ocupação de solo, mas como todos os outros setores em que a iniciativa privada possa ser parceira e colaborar com a Prefeitura e com o desenvolvimento da região. No caso específico dessa audiência da lei de uso e ocupação do solo, não é uma coisa assim, como você disse, assim, muito voltada só para a questão da construção civil. Uma das câmaras que começa a surgir com grande força dentro da associação comercial. Aliás, o grande crescimento em termos de associados aconteceu na área de construção civil. O que a gente percebe também é que isso é interesse para quase todos os outros setores que lá dentro estão. Você tem o setor portuário, que se interessa muito com essa relação, você tem ali uma nova relação entre porto e cidade, proposta pela lei de uso e ocupação de solo. Você percebe ali essa questão ao longo do VLT, explorar o máximo possível a questão dos edifícios comerciais, né, ou mesmo os residenciais, mas aí eu falo pelos comerciais para aproveitar a questão de transporte, então mobilidade, né, então as empresas hoje que queiram se instalar tem que saber, tem que entender que a cidade está partindo para uma nova lei de uso e ocupação de solo para aproveitar da melhor forma possível a sua ocupação. Eu acho que é muito interessante sempre nesses debates que o poder público escute, ouça os vários setores, os vários segmentos, para formar a sua opinião. Às vezes, um simples detalhe de uma coisa pode mudar totalmente o desenvolvimento de um plano no seu todo. É verdade, você está coberto de razão, esse é um dos pontos importantes. Um detalhezinho ali ao recuo de X para Y, os recuos laterais, estou falando em termos de construção civil, meu Deus do céu, é um negócio que muda o contexto por completo. Então eu acho válido o que foi feito com a Prefeitura, essa parceria com a Prefeitura vai continuar em vários outros setores, e eu acho que assim é que tem que caminhar. Meta dessa diretoria, eu acho que essas coisas devem continuar fluindo cada vez mais com maior fluidez. E uma das preocupações também, está dentro desse contexto, porque a lei de uso e ocupação do solo também envolve a revitalização da área central. Essa questão dos armazéns 1 ao 8 ali, onde vai passar o mergulhão, esse é um setor importante e nós estamos cravados ali naquele meio. Então é importante. E uma das preocupações modernizar não é o termo, é completar um trabalho de restauro por completo da nossa sede, que é um prédio histórico e alvo de visitação quase diária. É uma preocupação em modernização do nosso auditório, ampliação do estacionamento, quem sabe até com a construção de um novo anfiteatro. São algumas das ideias que a diretoria debate, não é, Vicente? Eu tenho uma posição com essa questão da revitalização do centro, talvez aí um pouco mais para a vanguarda. Eu não fico aí preocupado em preservar situações como hoje a gente percebe no centro, estão ali, olha, aqui não pode ser feito nada e está ali parado aquele negócio, não tem viabilidade econômica para que seja feito nada ali com relação a avançarmos aí
na questão da revitalização no centro. Então, eu optaria por regras mais não tão rígidas. Mais flexíveis. Mais flexíveis. Eu acho que combina muito o antigo com o moderno. Então, essa é uma questão muito pessoal minha, né? Um exemplo clássico é o Louvre de Paris, onde você tem a pirâmide de vidro e o prédio histórico do Louvre. Você tem vários exemplos. Você pega Londres, hoje, que é uma cidade que tem as construções e que você tem coisas arrojadas aí na mistura entre o moderno e o antigo, que eu acho que a gente tinha que partir para isso ali no centro. Eu acho que essa limitação de altura, tem algumas coisas para mim que eu sou meio contra. Eu espero que essa revitalização ela caminhe. Mas, e aí, como você estava dizendo, a associação comercial tem um papel também com relação a isso. Há muitos setores lá dentro que também concordam comigo, que a gente não pode ficar segurando um negócio parado durante 10, 15, 20 anos, como está aí o centro, sem estar ocupado, tapumes fechando aquele negócio. Eu prefiro que ali tenha uma coisa que viabilize econômica e financeiramente uma construção e a gente avance nessa questão dos tapumes e com essas coisas paradas, revitalizar aquilo que tem viabilidade. Você pega, por exemplo, onde está o Museu Pelé hoje. Eu ia falar isso exatamente. Se nós não tivéssemos um produto, como é que nós íamos fazer a revitalização do Museu Pelé? Se não tiver produto, você não revitaliza. É verdade, é verdade. Você está entendendo? Então, até onde que foi a delegação? A Vila da Costa Rica. A delegação da Costa Rica, de seleção, que está aqui em Santos, que chama Santos de nossa casa, todos os jogadores foram visitar ontem o Museu Pelé. Se não tivesse, não iria à área central. Concordo com você plenamente. Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que avançar. Então, eu tenho essa minha posição. A associação comercial também vai de encontro a isso. Nós devemos fazer uma ampliação na associação comercial. Há projetos possíveis de ampliação na própria estrutura existente hoje em dia. Não se fala nem em qualquer outra coisa mais. Melhorar a questão de auditório, melhorar a questão das salas de reuniões para as empresas que lá se utilizam delas. Assistência, maior assistência associada. Avançar, né, na prestação de serviço ao associado. Bom, estamos recebendo o sinal aí, break. Break é o break final. Infelizmente acabou o final do terceiro bloco. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação, com certeza voltaremos. Quero de público, aliás, agradecer mais uma vez ao Ecoporto, empresa do grupo Eco Rodovias, Ecoporto, que nos dá o prestígio de patrocinar o nosso programa, né? Patrocinador fiel. Convidado de público, Bechara. A agenda dele é muito complicada, mas eu tenho certeza aí que, ou se não em julho, mas pelo menos até meados de agosto, o Bechara vai estar conosco. E eu conto com você para convencê-lo. Ok, Vicente? Olha, o Bechara já disse para mim que está à disposição aqui para o programa. A gente precisa acertar essa agenda e tenho certeza que logo, logo ele está aqui trazendo essas novidades do grupo, porque é um grupo que investe muito na região. É verdade. Está em fase de expansão. E aí é bom que a comunidade tenha uma noção do que vem pela frente aí de todos os setores e inclusive do Ecoporto, que traz muitas novidades aqui para a nossa região. E é importante, o Ecoporto, vale, só para informar, ele faz parte do grupo Eco Rodovias. Eco Rodovias é a holding, depois você tem Eco Rodovias, você tem a Ecovias e agora Ecoporto, sem contar outras concessões que a Eco Rodovias tem em outros estados do Brasil. Um abraço, Vicente, até a próxima. Um abraço, Márcio. Muito obrigado a todos e seja feliz.